Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos resolver a atividade avaliativa das aulas anteriores, tá? Como sendo a última aula do primeiro bimestre, nós vamos resolver, porque na próxima aula será conteúdo novo, já incluindo o segundo bimestre. A primeira foi do livro de vocês, da página 35, número 4. Fazendo a análise de um videotape de um jogo de futebol, verificou-se que, nos sucessivos deslocamentos, o jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora desse jogador durante a partida. Então nós sabemos que durante a partida o jogador ele é filmado e é cobrado. Então existe uma parte da mecânica, da biomecânica, que é chamada de cinemetria, que possibilita a obtenção da força, deslocamento, velocidade e aceleração do jogador em função do tempo. Então aqui ele diz o seguinte, que durante uma partida que é 90 minutos, o jogador correu 16.200 metros em 90 minutos. Nós vamos calcular a velocidade desse jogador em km por hora durante essa partida. Então o espaço aqui é 16.200 metros, está em metros, o tempo 90 minutos. Então nós vamos transformar esse tempo em horas. Então 90 minutos vai dar 1h30, porque 60 minutos é 1 hora, mais 30 minutos é meia hora. Então 90 minutos dá 1h30 de partida. Então trazendo para cá, como ele quer calcular a velocidade média, trazendo para cá, velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então quem é o espaço? É o deslocamento do jogador durante a partida, 16.200 metros. Quanto tempo? 90 minutos tem a partida, transformando em hora, minutos, dá 1h30. Se nós pegarmos 16.200 dividido por 1,5, que é 1h30, tempo da partida, nós vamos obter uma velocidade média do jogador no decorrer da partida de 10,8 km, ou 10 km e 800 metros ele correu durante a partida, correto? Então, repetindo, o espaço 16.200 metros, o tempo 90 minutos, tivemos que transformar em horas, porque aqui está em horas, ele está pedindo em horas, então não tem necessidade de transformar lá em cima em quilômetros. Então, 90 minutos dá 1h30. Então, como ele quer calcular a velocidade do jogador durante a partida em km por hora, ficou velocidade média, o espaço que é 16.200 metros e o tempo que é 1h30, que é 90 minutos da partida. Fazendo a divisão, o jogador se deslocou durante a partida 10,8 km por hora, 10 km e 800 metros durante a partida. Número 2. Às 9h30, Osmar saiu de casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente foi à casa de Odaí, distante 12 km, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalada de Osmar em km por hora desde sua casa até a casa de Rosângela? Então observe aqui que nós temos aqui espaço quebrado, com o tempo quebrado. 9h30, ele saiu de casa na bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente, foi à casa de Odaí, distância da casa de Odaí, 12 quilômetros. Distante da casa de Odaí, 12 quilômetros. Então, das 9h30, ele chegou na casa de Odaí 10 horas, então gastou meia hora só. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo a velocidade de 20 km por hora. Chegou lá às 11h30. Se ele saiu às 10h30, chegou às 11h30 e gastou uma hora. A pergunta é, qual é a velocidade média de Osmar desde quando ele saiu da casa dele até a casa de Rosângela? Então vamos aqui, ó. Espaço 1, 12 km, que é a casa de Osmar até a casa de Odaí. Tá? A velocidade, 20 km por hora. Tempo 2, 2 horas. Por quê? Porque meia hora a conversa com Odaí, depois mais meia hora o tempo que ele leva para ir à casa de Odaí, 1 hora até a casa de Rosângela, tá? Ó, meia hora, que é de 9 às 9h30 às 10, ele conversou meia hora com Odaí e depois levou até 1 hora para até chegar à casa de Rosângela. Então aqui nós temos o espaço aqui, ó. Nós vamos ter que calcular esse espaço aqui, ó, de 20 km. Então,
Espaço é o tempo multiplicado pela velocidade média. 1 hora vezes 20. O espaço foi de 20 km. Então nós pegamos aqui, ó, o espaço 1, 12 km, o espaço 2, 20 km. Nós calculamos através de quem? Do tempo, que é 1 hora, e da velocidade média que ele desenvolveu. Então, o espaço 2, 20 km. Então, se a gente pegar aqui, ó, o tempo gasto foi meia hora, que ele gastou quando ele saiu da casa dele até a casa de Odaí, mais meia hora de conversa lá com Odaí, depois gastou mais 1 hora para ir à casa de Rosângela, então meia hora, mais 1 hora, dá 2 horas. Trazendo para cá, como ele quer calcular a velocidade média desde a casa dele até a casa de Rosângela, vai ficar a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Que é o espaço? 20 mais 12. 12 da casa dele à casa de Odaí, e depois os 20 que era a velocidade constante que ele desenvolveu até a casa de Rosângela, nós transformamos em espaço. Então, espaço 20 mais 12, 32. O tempo, 2 horas, que foi a meia hora que ele conversou, a meia hora que ele gastou, mais meia hora que ele conversou, e mais outra hora até a casa de Rosângela, 2 horas. Então, 32 km dividido por 2, a velocidade média de Osmar, desde a saída da casa dele até a casa de Rosângela, foi 16 km por hora. Número 6. Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Supõe-se que, há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que os locais onde hoje estão a cidade de Buenos Aires e a cidade do Cabo coincidissem. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 km. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Então, a Pangeia, que era um supercontinente, começou a se dividir. Então, nós vamos calcular aqui a distância entre a África do Sul e a América do Sul em centímetros por ano. Quanto é que foi esse afastamento em centímetros por ano durante todo esse tempo aqui? Trazendo para cá, nós temos o tempo, ó, 120 milhões de anos. Nós temos o espaço, que é a distância entre a cidade do Cabo e Buenos Aires, 6.000 quilômetros. Ele quer calcular a velocidade de afastamento dos dois continentes em centímetros. Então nós vamos transformar aqui 6.000 quilômetros em centímetros. Então olha aqui, ó, 6.000 vezes 1.000, que é quilômetro, vezes 100, que é metro. Então, transformando 6.000 quilômetros em centímetros, nós vamos multiplicar por 1.000, 6.000 vezes 1.000, porque 1.000 é quilômetro, vezes 100, que é metro. Então, 6 vezes 1 dá 1, 6 vezes 1 dá 1. Eu vou pegar os 3 zeros daqui, ó, vou pegar mais 3 zeros daqui do 1.000 e 2 zeros do 100, colocar aqui. Então, vai ficar quantos zeros, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Bom, fazendo a separação, a cada 3 casas decimal, 1, 2, 3, vírgula, 1, 2, 3, ponto. Então aqui vai dar o quê? 600 milhões de centímetros. Então 6.000 quilômetros vai dar 600 milhões de centímetros. Como ele quer calcular a velocidade de afastamento ano em centímetros, a velocidade média vai ser o espaço dividido pelo tempo. Que é o espaço? Era em quilômetros, transformamos em metros, 600 milhões de centímetros. Quem era o tempo? Quem é o tempo? 120 milhões de anos que aconteceu isso. Olha, dessa forma aqui você pode riscar aqui, ó, anula 0 de lá, anula daqui, anula de cá, assim e assim, fica mais fácil. Ficaria o quê? 60 dividido por 12, que daria 5. Ou você pode transformar na notação científica também, que fica bacana para resolver. Notação científica, ó, 6 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o expoente, a quantidade de zeros que tem à direita. Transformando 120 milhões em notação científica, 1,2 vezes 10 elevado a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, olha aqui. Os dois se anulam aqui, ó. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 8 se anularam, tá? Então, vai ficar 6 dividido por 12, seria metade. 60 dividido por 12, ó. Então, a velocidade média seria o quê? De 5 centímetros por ano. Então, os dois continentes se afastaram a uma velocidade média de 5 centímetros por ano, tá? Essa é a número 6. A número 7. Um atleta percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo
E, em seguida, mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso de 1.400 metros. Observe bem que nós temos aqui dois percursos. Primeiro percurso, 600 metros, com a velocidade constante de 4 metros por segundo. Logo em seguida, ele faz mais 800 metros, em 4 minutos e 10 segundos. Então, nós vamos calcular a velocidade média do total desse percurso de 1.400 metros, que é 600 aqui mais 800, 8, 6, 14. Então, o percurso todo dá 1.400 metros. Então, vamos trazer para cá. Então, espaço 1, onde ele percorreu aqui, 600 metros. Qual é a velocidade média nos 600 metros? 4 metros por segundo. Espaço 2, 800 metros. Quanto tempo? 4 minutos e 10 segundos. Ele quer calcular a velocidade média desse espaço total, que é a junção de 600 mais 800, que dá 1.400 metros. Então, olha aqui, a primeira coisa que nós temos que encontrar é o tempo aqui, porque ele me disse que 600 metros a uma velocidade de 4 metros por segundo. E quanto tempo ele fez isso aqui? Quanto tempo ele percorreu 600 metros a uma velocidade de 4 metros por segundo? Para encontrar o tempo, nós pegamos o espaço e dividimos pela velocidade. Então, o espaço que ele percorreu no primeiro percurso, 600 metros, a velocidade média, 4 metros por segundo. 600 dividido por 4, então ele gastou 15 segundos, 150 segundos aqui, para percorrer 600 metros. Encontrei o tempo do primeiro. No segundo aqui, ele me dá o tempo, me dá o espaço, 800 metros, onde ele diz que o tempo foi 4 minutos e 10 segundos. Nós temos que transformar em segundo, porque aqui está em metro. 4 minutos, 4 vezes 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos, mais 10 segundos. 4 vezes 60 dá 240, mais 10 segundos, 250 segundos. Então, para percorrer 800 metros em 4 minutos e 10 segundos, transformando tudo em segundos, ele gastou 250 segundos. Pronto, vamos trazer para cá. Como ele quer calcular a velocidade média do percurso total, dos 600 mais 800, nós vamos pegar o espaço, 1.400 metros, que é 600 mais 800. O tempo, nos 600 metros ele gastou 150 segundos, nos 800 metros ele gastou 250 segundos. Nós vamos juntar aqui, 150 mais 250, dá 400 segundos. Então, o percurso todo, que é o espaço, 1.400 metros, o tempo, no espaço 1, 600 e 2, 800, 400 segundos. Se a gente pegar 1.400 dividido por 400, vai dar 3,5 metros por segundo, ou seja, 3 metros e meio por segundo foi a velocidade média nesse espaço com essa velocidade, tá? Então, a velocidade média vai dar 3,5 metros por segundo, 3 metros e meio por segundo foi a velocidade média dele nesse percurso todo. Número 8. Para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Ele percorreu os primeiros 20 km com velocidade média de 80 km por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar à cidade B, 2 horas após ter partido da cidade A? Então, olha aqui, a gente vê que tem percurso quebrado, tem hora quebrada, e a gente vai analisar para encontrar a velocidade média, qual deve ser a velocidade média no restante do trajeto, tá? Então, trazendo para cá, a cidade A para a cidade B, são 100 km de distância, tá? Então, nós temos o espaço 1, 20 km. Qual foi a velocidade nesses 20 km? 80 km por hora, ele desenvolveu aqui. O tempo 1, ele parou meia hora por problema mecânico. Ele vai ter 2 horas para percorrer, para chegar até a cidade A depois de ter parado. Qual é a velocidade média nesse percurso todo? Então vamos para cá. O primeiro trecho, nós vamos ter que encontrar aqui o tempo. No espaço de 20 km, a uma velocidade de 80 km por hora, qual foi o tempo que ele gastou? Então o espaço de 20 km, uma velocidade de 80 km por hora, ele gastou o que? 0,25 horas, ou seja, 25 minutos, 1/4 de horas. Foi o tempo que ele gastou para percorrer 20 km a uma velocidade de 80 km por hora. Agora nós vamos para cá. Quanto tempo ele ficou parado? Ele ficou parado o quê? Meia hora, devido ao problema mecânico, não é isso? E mais o tempo que ele gastou para percorrer os 20 km com essa velocidade de 80 km por hora, 25 minutos.
Bom, ele tem 2 horas para percorrer até a cidade A. Então vai ficar 2 horas que resta para ele, menos os 25 minutos, quarto de hora, que foi o que ele gastou, o tempo que ele gastou para percorrer 20 km a essa velocidade de 80 km por hora, menos meia hora que ele ficou parado por problema mecânico. Então, ó, 2 horas menos meia hora dá 1h30. 1h30, 1h30 menos 25 vai dar 1h25 minutos. Então, o tempo todinho vai dar isso aqui, ó, tá? Depois disso aqui, 1h25 minutos. Então, trazendo para cá, a velocidade média, espaço dividido pelo tempo. O espaço, 100, que é a distância entre a cidade A e B, menos quem 20, que foi o primeiro percurso, os 20 primeiros quilômetros que ele gastou com essa velocidade, tá? Então, é espaço final menos espaço inicial. Espaço final é 100, que é o percurso entre A e B, menos o primeiro percurso, que foi 20 km que ele rodou e o carro quebrou. Qual é o tempo? 1,25, 1h25. Então, olha aqui, ó, 100 menos 20 dá 80 km. Dividido por 1h25, a velocidade média durante todo esse percurso aqui, com todos esses problemas, vai ser a base de 64 km por hora. Número 9. Essa é mais fácil de todas. A distância média da Terra à Lua é de 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros, 390 milhões de metros. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, 300 mil km por segundo, qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? A gente sabe que a Lua é um satélite que recebe luz do Sol. Então, qual é o tempo que a luz refletida pela Lua demora para chegar à Terra? Sendo que a distância da Terra à Lua é de 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros, 390 milhões de metros. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, 300 mil km por segundo. Então, qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar até nós aqui na Terra? Então, vamos para cá, ó. O espaço é a distância de quem? Da Terra até a Lua, 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros. A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 5 km. Qual é o tempo que essa luz vai chegar aqui para nós, quando reflete lá? Bom, aqui está em metros e aqui a velocidade da luz está em quilômetros. Nós vamos ter que transformar isso aqui em metros, tá? Então, para transformar em metros aqui, como já foi dito em aulas anteriores, nós pegamos da seguinte forma, ó, aquela tabelinha, eu tenho quilômetros, que é a unidade maior, nós temos quilômetro, decâmetro e metro. Então, nós vamos descer para cá, ó, está em quilômetro aqui, ó, a velocidade da luz, nós vamos descer para cá, 1, 2, 3. 3 casas decimal. Então, se é 3 casas decimal, você só vai colocar mais 3 dígitos no expoente aqui, ó, era 5, como eu disse, 3 casas vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8. Eu igualei aqui, ó, as unidades. Eu só posso somar, multiplicar, dividir, fazer qualquer tipo de operação se as unidades forem iguais. Então, que estava em quilômetro, e eu trouxe 3 casas decimal descendo até metro. Então não precisou fazer conta, eu simplesmente alterei mais 3 dígitos aqui, ó, no expoente. Era 5 com 3, igualei lá. Bom, como ele quer saber qual é o tempo que a luz vai refletir aqui, nós vamos pegar tempo, quem é? É o espaço dividido pela velocidade média, ΔS, ΔM. Quem é o espaço? É a distância da Terra até a Lua, ó, 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros. Qual é a velocidade da Lua? Estava em quilômetro, transformamos em metro. 3 vezes 300 mil km por segundo, a sua 300 milhões de metros por segundo. Aumentamos mais 3 dígitos. Se a gente pegar aqui, ó, anula, ó, são iguais aqui, ó, 10 elevado a 8 sobre 10 elevado a 8 se anula. Então vai ficar 3,9 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. O tempo vai ser 1 minuto e 30 segundos aproximadamente. O tempo médio gasto pela luz refletido pela Lua até chegar na Terra, 1,3 segundos, certo? Então vamos para a última. A última, décima, ele diz que um veículo percorre 120 km com velocidade escalar média de 60 km por hora. A seguir, ele percorre mais 150 km com velocidade escalar média de 50 km por hora. Qual é a velocidade escalar média desse veículo no percurso completo? Observe aqui que nós temos, ó, espaço,
velocidade, espaço e velocidade, certo? Então, qual é a velocidade escalar média nesse percurso todo? Vamos para cá, ó. Colocando os dados, delta S1, espaço 1, tá aqui, ó, 120 km. Qual foi a velocidade média? 60 km por hora. Espaço 2, 150 km. Velocidade média 2, 50 km por hora. Qual é a velocidade média no percurso todo? A primeira coisa que nós temos que encontrar aqui, ó, é o tempo. Então, olha aqui, ó, eu tenho espaço e tenho velocidade. Que tempo foi gasto nesse espaço aqui, ó, com essa velocidade? Para encontrar o tempo, é espaço dividido pela velocidade média. O espaço, 120 km. Velocidade média que ele gastou nesses 120 km, 60 km por hora. Tira daqui, tira de lá 0. 12 dividido por 6, 2 horas. Quilômetro aqui se anula, ó, são unidades iguais. Eu estou procurando tempo. Então, risco daqui, ó, 0 de lá. 12 dividido por 6, ele gastou 2 horas para rodar, ó, 120 km com essa velocidade média. Ele gastou 2 horas. Trazendo para cá, qual é o tempo gasto nesse percurso de 150 km a 50 km por hora? Então vai ficar espaço dividido pela velocidade média. O espaço, 150 km. Qual foi a velocidade? 50 km por hora. Tá? Então a gente anula 0 de lá, 0 de cá, vai ficar 15 dividido por 5. Vai dar 3. Anula quilômetro, sobra hora. Então, qual foi o tempo que ele gastou? 150 km a 50 km por hora, 3 horas. Então vamos juntar todo mundo aqui na velocidade média. Velocidade média é espaço dividido pelo tempo. Quem é o espaço? 120 mais 150 km. Quem é o tempo? As 2 horas que ele gastou lá em cima, mais 3 horas que ele gastou no segundo aqui, ó. Então 120 mais 150 dá 270 km o percurso todo. Em quanto tempo? 2 horas mais 3 horas, 5 horas. Se dividirmos 270 km por 5 horas, a velocidade média nesse percurso todinho aqui vai ser velocidade média de 50 km por hora. A número 11, mano. Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária S é igual a 3 vezes T mais 6 no Sistema Internacional de Unidades. Nós vamos determinar a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Bom, essa questão aqui, ela não foi mostrada para vocês, explicada para vocês ainda, porque ela será no próximo tópico, na próxima aula. A gente vai estudar a função horária da posição, tá? No movimento retilíneo uniforme. Mas a gente colocou aqui para ir adiantando. E também não é nada demais. Então vamos trazer para cá. Ele quer calcular a velocidade média disso aqui, ó, desse intervalo de tempo aqui. Vamos trazer para cá, ó. S, espaço é igual. A função horária, ó, S é igual. 3, entre a letra e o número tem o sinal de multiplicação. 3 vezes T mais C. Nós vamos substituir esse T aqui, ó, pelo tempo correspondente. Ó, T, tempo 1. De 1 a 5 segundos. Ele quer saber que velocidade foi essa. Então vai ficar 3, espaço 1, 3 vezes. Quem é o tempo? 1, mais 6. Primeira multiplicação, 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. Então, 9 metros aqui, ó, o espaço. Nós vamos para o segundo aqui, ó, que ele quer de 1 a 5. Nós pegamos de 1 primeiro aqui, ó. Agora de 5. Substituindo T, que é o tempo, por 5 lá, que é correspondente. Espaço 2, 3 vezes. Quem é o tempo? 5 lá, ó. Mais 6. Então, 3 vezes 5, 15, mais 6, 21, tá? Mas ele quer saber qual é a velocidade. Então, vamos trazer todo mundo para cá, ó. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Lembrando, quando eu tenho dois espaços, nesse sentido aqui, vai ficar espaço final menos espaço inicial. Tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Quem é o espaço final? 21, tá? Que foi encontrado aqui, ó. Menos. Quem é o espaço inicial? 9. Então, espaço final 21, espaço inicial 9. Quem é o tempo final? É 5, ó. Quem é o tempo inicial? É 1. Então, vai ficar 5 menos 1. Tempo final menos tempo inicial. 21 menos 9, que é o espaço, vai dar 12. 5 menos 1, que é o tempo, vai dar 4. 12 dividido por 4. Então, nesse percurso aqui, dentro dessa função horária, vai ser desenvolvida uma velocidade de 3 metros por segundo. Correto? Então, está explicado. Espero que entendam. Até a próxima aula. Muito obrigado.